Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tiago Cordeiro aqui para uma super aula de Direito Penal Militar, onde nós vamos resolver questões aqui, inclusive falando sobre o tópico das penas aí do CPM, beleza? Então, a nossa aula aqui, separamos várias questões para a gente abordar, com aquela pegada de resolver as questões e fazer os comentários pertinentes, beleza? Então, vamos dar início aqui, olho na tela, começando a nossa aula de antemão. Deixa eu colocar também aqui à sua disposição o contato do professor do Instagram, que é o @prof. Tiago Cordeiro. Esse aqui, ó, é o contato do professor lá no Instagram. Caso de dúvidas, pode chamar. Estamos à disposição para te auxiliar por lá, tá? @prof. Tiago Cordeiro. Beleza? Perfeito. Vamos então, dando início aí, professor. Bora lá. Primeira questão. O CPM estabelece penas principais e penas acessórias para os crimes militares. Assinale a opção que apresenta somente penas principais. Galera, as penas principais você consegue encontrar lá no artigo 55 do CPM. Tem um mnemônico, professor, para lembrar das penas principais? Tem sim. Você vai colocar assim, ó, morei de prisão. Morei, olha só, morei de prisão, tá? Então esse aqui é o mnemônico para você lembrar das penas principais, penas, ó, principais que estão previstas, penas principais que estão previstas lá no artigo 55. Artigo 55 do CPM, beleza? Professor, e o que é que significa cada uma delas aí, ó? Mo é a pena de morte. Re é a pena de reclusão. O que mais? I é a pena de impedimento. Pena de impedimento. O que mais que a gente tem? D é a pena de detenção. E prisão é a pena de prisão. Então essas aí são as penas principais que a gente tem. Então veja só, qualquer coisa diferente disso não será uma pena principal. Então, analisando os itens, né, já que o item ele quer quais são as penas principais. Ó. Ele quer o quê? Ó, assinale a opção aquela que apresenta somente as penas principais. Vamos lá. Prisão é uma pena principal? É uma pena principal. Detenção? Também. Detenção também é uma pena principal. Detenção, ó, pena principal. Exclusão das Forças Armadas ficou falso. Por quê? Porque exclusão das Forças Armadas é uma pena acessória. Item B, reclusão é uma pena principal,
detenção é uma pena principal e impedimento é uma pena principal. Gabarito, professor, item B. Show de bola. Item C, reclusão, pena principal. Reforma, essa pena já foi uma pena principal, mas ela foi revogada do Código Penal Militar. Beleza? Show de bola. Indignidade para o oficialato é uma pena acessória. Entender? Reclusão é uma pena principal. Impedimento também. Agora, suspensão dos direitos políticos é uma pena acessória. Tá certo? Ficou falso, então, ó, o item D. E o item E, impedimento é pena principal. Agora, indignidade para o oficialato e incompatibilidade com o oficialato são penas acessórias. Então, de fato, ó, a nossa primeira questão, a gente marca lá, gabarito, item B. Perfeito. Olha só, e as penas principais? Ó. São penas principais previstas no artigo 55, morte, reclusão, detenção, prisão e impedimento. A Lei 14.688 de 2023, ela revogou o quê? Ó? A suspensão do exercício do posto de graduação, cargo ou função. E a Lei 14.688 de 2023 também revogou a pena principal de reforma. Tá? Segunda questão. Segundo o mestre do direito penal brasileiro, Fernando Capês, crime é todo fato humano que propositadamente ou descuidadamente lesa ou expõe a perigo bens jurídicos considerados fundamentais para a existência da coletividade. De acordo com o direito brasileiro, há crimes comuns e crimes militares. Há crimes comuns e crimes militares. E estes subdividem-se entre crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra. Já a sanção prevista para o cometimento de crimes se divide em penas principais e penas acessórias. Das alternativas, marque aquela que há correspondência, segundo o Código Penal Militar, entre a pena e se é considerada como uma pena principal ou acessória. Tá, professor, a gente já entendeu quais são as penas principais, morei de prisão, artigo 55. Agora, quais são as penas acessórias? Vamos enxergar aqui, ó. Olhando aqui para o nosso quadro, as penas acessórias você encontra no artigo 98. 98. E nós temos quantas penas acessórias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então nós temos 8 penas acessórias. Qual é a diferença da pena principal para a pena acessória? A pena principal é aquela que vem expressa no tipo penal. Ela está lá escrita no tipo penal. Por exemplo, crime de homicídio, lá do artigo 205, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então ele traz expressamente a pena principal, reclusão. Agora, ele não traz ali, por exemplo, qual seria a pena acessória. Por quê? Porque a pena acessória ela é uma consequência da pena principal. Por exemplo, nós vamos visualizar aqui, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, que o artigo 240, que é o crime de furto, furto simples, ele traz uma pena principal, expressa, que é a pena de reclusão. Tudo bem até aí? Agora, nós vamos entender que essa pena de reclusão ela pode acarretar como consequência uma pena acessória. Por exemplo, se o sujeito ativo, né, aquele que praticou o crime, for um oficial, ele vai sofrer a sanção penal de pena principal, ele vai ter como pena principal a reclusão e como consequência ele pode ainda ser declarado indigno para o oficialato, tá certo? Então as penas acessórias, elas não vêm expressas, mas elas podem surgir ali como uma consequência da pena principal. Tudo bem aí? E aí o artigo 98 revela para a gente quais são essas penas acessórias. Nós temos a perda do posto da patente, é uma pena aplicada aos oficiais, porque só quem tem posto e patente são os oficiais. Indignidade para o oficialato, não tenha dúvidas que é também uma pena acessória que se aplica apenas aos oficiais. Incompatibilidade com o oficialato, também não tenha dúvidas que é uma pena acessória que só se aplica aos oficiais. Exclusão das Forças Armadas, aqui ó, é o desligamento da praça. É o desligamento da praça, é quando a praça sai do serviço militar, certo? Então a exclusão das Forças Armadas, ela é uma pena que se aplica às praças. Perda da função pública, ainda que eletiva, aqui é uma perda da função. Então ela se aplica a todos de um modo geral, tá certo? A inabilitação para o exercício da função pública. Então perceba, aqui muita gente tem dificuldade de entender a diferença da perda da função
para a inabilitação da função pública. Qual é a diferença? A diferença é que a perda da função, você sai daquela função. Se você ocupa a função, você sai dela. Você pode depois vir a ocupar uma outra função. Agora, a inabilitação para a função pública, você perde a função e durante um certo período de tempo, que nós vamos ver aqui também, você fica sem poder ocupar qualquer outra função. Então você vai ter um tempo, você fica inabilitado. Sai da função e ainda fica inabilitado para exercer outra. Beleza? Então essa é a diferença. E aí, nós temos aqui, ó, a incapacidade para o exercício do poder familiar, certo? Ó, você fica incapaz de exercer o poder familiar, por exemplo, o sujeito que está recluso, sujeito que sofreu uma sanção, uma pena principal, uma pena privativa de liberdade, por exemplo, uma reclusão. Então, enquanto ele está encarcerado, recluso, ele fica ali na incapacidade de poder exercer o poder familiar, tá? E a suspensão também, ó, dos direitos políticos. Então, nós temos aqui, ó, 8 penas acessórias, tá certo? Beleza. Visto isso, vamos resolver a questão. Olha o que a questão diz pra gente, ó. O que ela quer? Ela quer que você leia, identifique qual é a pena e se a finalidade dela, se o conceito dela está correto. Então, A. Indignidade para o oficialato é uma pena principal. Isso aqui está falso. A gente acabou de ver que a indignidade para o oficialato não é uma pena principal. É uma pena o quê? Acessória do artigo 98. Certo? Item B. O impedimento é uma pena acessória. Falso. Nós vimos que o impedimento é uma pena principal prevista no artigo 55. Item C. Exclusão das Forças Armadas é uma pena acessória. Opa, é o desligamento da praça. Perfeito. Exclusão das Forças Armadas é sim uma pena acessória prevista no nosso artigo 98. Entender? Reforma é uma pena acessória. Reforma foi revogada pela 14.688 de 2023 e quando ela estava ainda prevista no CPM, ela não era acessória, era uma pena principal. Tá? Então você marca aí, gabarito item C para a nossa segunda questão. Show de bola, bora avançar. Próxima questão, terceira. Acerca das penas, matéria contida no título 5 do Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001 de 69 e suas alterações posteriores, é correto afirmar. Analisando junto comigo. Item A, morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, reforma, perda do posto e da patente, indignidade para o oficialato, incompatibilidade com o oficialato, exclusão das Forças Armadas, são todas penas principais previstas no CPM. Aqui está tudo errado. Certo? Eu vou marcar de amarelo, tá? Eu vou marcar de amarelo. Na verdade, eu vou marcar aqui, ó, eu vou taxar de preto aquelas que foram revogadas. Reforma foi revogada, era uma pena principal, mas foi revogada. O que mais que a gente tem? Suspensão do exercício do posto. Suspensão do exercício do posto. Graduação, cargo ou função, era uma pena principal, mas foi revogada. E as outras, ó, daqui para frente, nós temos que todas essas outras, ó, perda do posto patente, indignidade para o oficialato, incompatibilidade com o oficialato, exclusão das Forças Armadas, não são penas principais, está tudo errado nesse item. E são o que, professor? São penas acessórias. Essas últimas que eu marquei de amarelo são penas acessórias. Beleza? Perfeito. Então, o item A está falso. Extremamente falso. B. A pena de morte é executada por enforcamento. Isso está falso. A pena de morte ela é executada por fuzilamento. Beleza? Professor, pena de morte. É possível pena de morte no Brasil? Sim, inclusive a Constituição Federal ela traz essa possibilidade. Tá? Então, a pena de morte ela não é totalmente vedada. Claro que eu preciso ter um caráter excepcional, eu preciso estar diante de uma situação excepcional, ou seja, a Constituição autoriza a pena de morte em casos de guerra declarada, tá certo? E essa pena de morte vai ser executada por
fuzilamento. Vejamos aqui, ó, onde é que eu encontro isso, professor? Está aí no artigo 56. Ó. A pena de morte, caso haja, é executada por fuzilamento, tá? Beleza? E só poderá ser executada em casos de crimes em tempo de guerra, que estejam assim previstos essa pena. Beleza? Show de bola. Então, bora lá avançar. Ó. Avançando, vamos ver os outros itens aqui. A gente precisa analisar os outros itens. Item C. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo em que passa em julgado ao presidente da República e não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. Perfeito. Olha só. Olha o que a gente tem ó, no artigo 57. A sentença definitiva de condenação à morte, saiu a sentença de morte. Ela tem que ser comunicada logo em que passe em julgado. Comunica para quem? Comunica ao presidente da República. Tá? Sabe o que as questões vão dizer? As questões vão dizer que comunica ao ministro da Justiça, ao ministro da Defesa. Não. Comunica ao presidente. Comunica ao presidente. Por quê? Porque ele pode oferecer o perdão ou pode pedir a comutação da pena. Então, passou em julgado uma sentença que traz a pena de morte, tem que comunicar ao presidente da República. Beleza, professor? Comuniquei ao presidente da República. Eu já posso executar o fuzilamento? Negativo. O que mais que o CPM vai dizer? O CPM vai dizer ó, que assim que sair a sentença de condenação à morte, comunica ao presidente da República e não pode executar de pronto. Não pode executar de pronto. Ó. Só pode ser executada e não pode ser executada, senão depois de 7 dias após a comunicação. Então, comunicou, só pode executar a sentença, só pode executar o fuzilamento depois de 7 dias após a comunicação. Então, fica ligado, a banca vai dizer que é 6 dias, 5 dias, não. Após, né, depois de 7 dias. Beleza? Show! Avançando, parágrafo único, se a pena é imposta, pessoa, sempre, eu tenho que executar essa pena de morte. Somente depois de comunicar, somente depois de 7 dias de comunicação ao presidente, ou tem exceção? Tem exceção. Vamos ver aqui, ó. O que é que o CPM vai falar? Se a pena for imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada quando exigir, ainda tem mais, quando exigir o interesse da ordem e da disciplina militar. Então, comporta exceção. Beleza? Show de bola. Qual é a exceção, professor? Via de regra, saiu a sentença de condenação à morte, comunica ao presidente da República e aguarda. Só vai executar essa sentença após a comunicação, 7 dias após a comunicação. Tem exceção? Existe alguma possibilidade de executar essa sentença de imediato? Sim. Se essa pena for imposta em zona de operações de guerra, no teatro de operações, tá? E se for para o interesse da ordem e da disciplina, você pode executar imediatamente. Beleza? Então tá aí, ó. Visto isso, vamos analisar aqui, ó. Item C mais uma vez. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que faça julgado ao presidente da República e não pode ser executada senão depois de 7 dias. Perfeito. Gabarito tem C. A pena de impedimento, sujeito condenado a permanecer no recinto da unidade com prejuízo da instrução. Falso. É sem o prejuízo da instrução. O que é que significa isso, professor? O condenado ele vai ter que ficar alojado, ele vai ter que ficar no recinto, na unidade, no quartel, tá certo? Ele vai ter que ficar lá, não pode sair, tá certo? Porque ele está cumprindo uma pena. Agora, nada impede que ele participe das instruções, dos treinamentos, tá certo? Então a pena de impedimento é isso, sujeita o condenado a ficar no recinto sem prejudicar as instruções, ou seja, participando das instruções. Então, item C é o nosso gabarito, item E. Olha o que ele diz aí, ó. A perda do posto da patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos e, até que tudo bem, e não importa a perda das condecorações falsas, importa, ou seja, o oficial que sofrer a pena de perda do posto da patente, isso inclui a perda do posto da patente e a perda das condecorações, medalhas, tudo aquilo que ele recebeu ali ao longo da carreira. Beleza? Show de bola. Então, o item é falso. Vamos lá.
Tá aí, ó, artigo 63, que fala da pena de impedimento. Sujeito condenado a permanecer no recinto da unidade sem prejuízo das instruções, tá certo? E aí, ó, essa pena de impedimento, ela se aplica a qual crime? No crime de submissão, previsto no artigo 183, certo? Ela só se aplica ao crime de insubmissão. Professor, não tem nenhum outro crime que traz essa pena? Não, é só o crime de insubmissão. Deixar de se apresentar o convocado ao ato de incorporação. O cara foi convocado para incorporar, para pertencer à vida militar, então ele foi convocado para o ato de incorporação e não compareceu. Ou ainda, quando ele comparece, quando ele vai para o ato de incorporação, ele, ó, se ausenta do local antes de finalizar o ato. Aí, ainda assim, ele comete o crime de submissão também, tá? Show de bola! Então, vamos lá. Avançando, ó, tá aí o artigo 99, que fala da perda do posto da patente. Olha o que ele diz, ó. A perda do posto da patente resulta da condenação. Então, o oficial, ó, que sofreu uma PPL, uma pena privativa de liberdade, maior do que 2 anos, ó, superior a 2 anos, ele está sujeito, ainda que seja crime comum ou militar, ele está sujeito a essa pena aqui, tá? E ainda, ó, essa pena importa também, não só a perda do posto, mas importa também a perda das condecorações. Beleza? Bora lá, avançando, ó. Próxima questão. A próxima questão, a quarta, diz o seguinte aí pra gente, ó. Quanto à pena de morte prevista no Código Penal Militar, assinale a opção correta. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passa em julgado ao ministro do Estado da Defesa. Olha o que eu falei. Não, essa comunicação é feita ao PR, ao presidente da República. Tá certo? Item B. A pena de morte é executada por enforcamento falso. Nós já vimos que é de que forma? A execução? Fuzilamento. Item C. O mínimo da pena de reclusão é 1 ano. O mínimo da pena de reclusão é 1 ano. E o mínimo da pena de detenção é de 30 dias. Vamos ver isso aqui. Olha só. Olha o que diz o artigo 58 para a gente. A diferença entre reclusão e detenção. O artigo 58 ele traz para a gente essa diferença. Entre o quê? Entre a diferença entre a pena de reclusão e detenção. Está apenas nos patamares mínimos e máximos. Tá? Então a diferença é só essa. Ó. O patamar mínimo da pena de reclusão e o patamar mínimo da pena de detenção. Reclusão, você pode ter no mínimo 1 ano e no máximo 30 anos. Certo? Aí você traz esse 30 para cá, ó, e converte ele em dias. 30 dias. E você traz esse 1 aqui, ó, para cá, só que você coloca um zerinho a mais. É isso. Então veja, como é que vai funcionar? Qual é o tempo mínimo da reclusão? O tempo mínimo da reclusão é de 1 ano, tá? E o tempo mínimo da detenção é de 30 dias. E o máximo da reclusão é de 30 anos. E o máximo da detenção é de 10 anos. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Esse item é o nosso gabarito. Ó. Tá certinho, tá perfeito. Ó. O mínimo de reclusão é 1 ano e o mínimo de detenção é 30 dias. Perfeito. Gabarito tem sido. Os crimes cuja pena combinada é a de morte não admitem a forma tentada. É lógico que isso aqui está falso. E eu vou provar para você que os crimes que trazem como pena a pena de morte, eles admitem sim a forma tentada. Vamos lá, ó. Olha só. Olha aí, só para você ter uma noção, o crime do artigo 356, favor ao inimigo. Aqui é o militar que favorece ou tenta favorecer, ó, ou tenta favorecer o inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo é o país que está em conflito armado com o Brasil. Então, se de alguma forma algum nacional favorece, ou pelo menos tenta, olha só, ou tenta favorecer o inimigo, né? O inimigo, ou seja, o país que está em conflito armado com o Brasil, ele está cometendo um crime. Gente, e esse crime ele é tão grave, tá?
que ele é aplicado em tempo de guerra e a pena dele é o quê? Ó, olha a pena dele. Deixa eu ver se eu trouxe aqui a pena dele. A pena dele, eu não trouxe a pena dele aqui, tá aqui. A pena dele é a pena de morte. A pena de morte no seu grau máximo. Tá certo? O seu grau máximo, ele prevê pena de morte. Então, veja, se ele diz que é favorecer o nacional favorecer o inimigo ou tentar favorecer, isso cabe a tentativa, ó, porque ele não chega a favorecer, mas ele estava tentando. Então, ainda no fato de tentar, já consuma esse crime aqui. Tá certo? Beleza? Show de bola. Então, vamos aqui para a nossa próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, ó. Assinale a opção em que todas as penas apresentadas são acessórias conforme disposto no Código Penal Militar. Vamos ver aí, ó. O que essa questão está querendo, essa nossa quinta questão? Ela está falando exatamente de que, ó, assinale a opção em que todas as penas são acessórias. Então, ele só quer as penas acessórias. Vamos ver. Reclusão, já sei que está errado. Por quê? Porque reclusão é uma pena principal. Reforma foi revogada e exclusão das Forças Armadas até é uma pena acessória, mas esse item está errado. B. Exclusão das Forças Armadas, pena acessória. Impedimento, opa, errado, professor. Por quê? Impedimento é pena principal. Indignidade por oficialato é uma pena acessória, mas o item ficou errado, porque trouxe aqui o impedimento. Prisão, morei de prisão, tá falso, porque prisão é uma pena principal. Perda do posto e patente é uma pena acessória. Detenção é uma pena principal. Indignidade para oficialato, pena acessória. Incompatibilidade para oficialato, pena acessória. Suspensão dos direitos políticos, perfeito, pena acessória. Gabarito entendi. Tá? Vamos analisar o E. Suspensão dos direitos políticos é uma pena acessória, mas detenção e prisão não. Detenção e prisão são penas principais. Beleza? Então, a quinta questão pode marcar tranquilamente, gabarito entendido. Bora avançar. Sexta, de acordo com o Código Penal Militar, são exemplos de pena principal e de pena acessória, respectivamente. Então, ele quer respectivamente. Primeiro, ele quer uma principal, depois, ele quer uma acessória. Vamos ver aqui, ó. Detenção. Detenção é uma principal, mas impedimento também é uma principal. Então, não pode ser o item A, descarta. Descarta o item A. B. Exclusão das Forças Armadas é uma pena acessória, mas, olha só, prisão é uma pena principal. Esse aqui também não é, porque ele quer respectivamente. Tem que ser primeiro uma PP e depois uma PA. Certo? Está falso entender. C. Reclusão. Começou com PP, ó. Reclusão é PP. E perda do posto e da patente é uma PA, é uma pena acessória. Opa, professor, esse aqui está observando o que a questão quer, tá? Tá, ó. Ele quer pena principal e depois uma pena acessória. O gabarito é o item C. Indignidade para o oficialato, começou com acessória, já está errado. E depois impedimento, pena principal. Inverteu. Reforma, foi revogada. Suspensão do exercício do posto de graduação função, também foi revogada. Então você marca ali, gabarito item C para a nossa sexta questão. Beleza? Marca ali, gabarito item C para a nossa sexta questão. Então é isso, galera. Olha só, a gente vai finalizar aqui, mas nós vamos dar continuidade nessa pegada, nessa aula incrível de penas para a galera que é assinante da nossa plataforma. Mas antes de mais nada, deixa eu te falar também o seguinte, ó. A gente lançou aqui, tá? Nessa reta final, o nosso último tiro. Para você que quer se preparar nessa reta final, pegando o material ali objetivo, pegando materiais de flashcard, revisões, guia de consulta rápido, resolução de questões, tudo isso embutido nesse pacote do último tiro. Essa última preparação é a última bala que você tem para conseguir, de fato, passar por todo o edital, revisando tudo e conseguir se dar bem na sua prova, tá? Então, se você está interessado, aponta aí, ó, chama alguns desses números que está aparecendo para você aí na tarjeta, ou então aponta aí o seu celular para esse QR Code, tá bom? Beleza? A gente vai dar continuidade lá na plataforma para a galera da Central do Assinante, beleza? Show de bola!
Tamo junto e valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!